Chegamos para mais uma live. Seja bem-vindo para o nosso encontro dessa tarde. Vou ter a oportunidade de rever e conversar com a Thalita, do Missão de Duas, que vai ajudar a gente a refletir um pouco sobre um tema muito importante. Vamos chegando, manda um oi para a gente, para que a gente possa cumprimentar. Daqui a pouco a Thalita aqui com a gente. Vamos falar sobre relacionamentos tóxicos. Quem for chegando, manda um oi. Se você entende que esse tema faz sentido para mais pessoas, tem um aviãozinho aqui embaixo, clica nele, compartilha com os grupos, faz chegar até mais lugares, para que a gente consiga conversar com você, levar reflexão, levar informação para você. Vamos chegando. Vamos chegando, vamos chegando. Manda um oi pra gente. Daqui a pouco com vocês a Thalita Lopes, para a gente conversar sobre um tema muito importante. Vocês vão ter a oportunidade de, além de conhecer essa excelente profissional, bater um papo com a gente sobre um tema que faz todo sentido levar esse tema à tona nesse momento. Sejam bem-vindos. Quem for chegando, manda um oi pra gente, para que a gente possa cumprimentar. Daqui a pouco a Thalita chega com a gente. Já estou convidando ela aqui para o nosso bate-papo. Oi! Vamos chegando. Agora foi. Oi, Thalita. Oiê! Seu áudio, eu acho que ele tá meio falhando. Tá. O áudio está falhando? Melhorou agora? Está melhor agora? Ele fica oscilando, mas acho que eu tô te ouvindo. Não sei se é a minha, se é a sua. Oi, Andréia. Se a gente está nos vendo bem, se vocês nos ouvem bem, manda esse feedback para a gente. Thalita, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. Muita gratidão, Levi. Muito o seu tempo, sua disposição, a sua energia para falar sobre um tema muito importante como esse. Você, como uma pessoa que ajuda muitas mulheres, tem uma energia dedicada ao cenário feminino, a ajudar pessoas, muito mais dedicada às mulheres. Não tinha dúvida que seria minha convidada para esse tema. Muito obrigado por aceitar, viu? Muito obrigada, Levi. Estou muito feliz. É um tema que para quem não me conhece, eu sou a Thalita Lopes, da Missão de Duas. Segue lá, Missão de Duas. Eu trabalho com técnicas energéticas, hipnoterapia, trabalho com várias técnicas de terapia alternativa e integrativa que vocês possam imaginar. E trabalho justamente, como o Levi falou, com mulheres, né? Na intenção de trazer mais consciência, mais leveza para a vida de todas elas, independente de qual área elas estejam atuando, independente de quem elas sejam, para trazer mais amorosidade, amabilidade para a vida de todas elas. E é um tema, falando do tema agora, é um tema que eu mais abordo com clientes, mulheres. Tem também na questão masculina, mas infelizmente é, sei lá, 90% mais voltado para a questão feminina. Muito bom. Pessoal, para quem chegou agora, eu sou a Thalita Lopes, tem aqui o aviãozinho. Quando você clica, você manda para mais lugares, mais pessoas. Se você lê o tema que já está fixado aqui, ó, relacionamentos tóxicos, entende que esse tema conversa com mais pessoas, compartilha com essas pessoas para que elas possam participar desse momento com a gente. A gente tem várias reflexões que vão sair daqui, vários ensinamentos de uma pessoa que tem propriedade para falar sobre o assunto e para ajudar a te levar a uma reflexão melhor sobre esse tema, sobre o que é isso. Thalita, mais uma vez, obrigado, viu? Obrigada a você, Levi. Para quem não me conhece, está me vendo pela primeira vez, eu sou Levi Correia, trabalho com hipnoterapia e também sou um amante de desenvolvimento humano. E quem não me conhece ainda, segue nas redes sociais para que possa conhecer um pouco mais, @correia.levi no Instagram ou YouTube. Levi Correia, Levi com Y, Correia, CO2RZA. Aliás, tem um vídeo meu muito interessante com a Thalita lá no YouTube, que é um outro ponto de vista para o medo. Sensacional, se fosse você,
não perdia, já ia lá, além de curtir, de comentar, de se inscrever, segue a Thalita, porque você vai ter muito conteúdo de valor aí, com certeza. Você tá levando as suas lives para o YouTube, todas elas? Algumas? Eu tenho feito esse movimento, Tá. algumas que não estão travando, que estão inteiras, eu levo para lá. Agora o YouTube está dividindo com o IGTV também, mas para quem não encontrar aqui no IGTV, provavelmente vai estar lá no YouTube. Vamos trabalhando com as redes aí da melhor forma possível. Maravilha. Thalita, vamos começar? Bora! Vamos lá. Thalita, como tudo mudou de uma hora para outra, como tudo vem ficando cada vez mais intenso às vezes, e as pessoas não conseguem enxergar movimentos claros à frente delas. Quando a gente fala de relacionamento tóxico, pessoas difíceis, ou relações tóxicas, né? Você mesma disse, homem, mulher, ambiente do trabalho, vida pessoal, isso tudo se movimenta, né? O que você entende como relacionamento tóxico? O que o seu dia a dia, as suas interações, te ajuda a refletir a respeito? Fica à vontade para iniciar nesse sentido. Okay. O que eu mais percebo com relacionamento tóxico relacionado a mulheres, que é onde eu mais trabalho, deixando bem claro que homens também passam por isso, eu vou abordar simplesmente aquilo que eu trabalho mais, que são com mulheres, tá? Então, vou falar mais de mulheres aqui. O que eu percebo, na grande maioria dos casos, é quando as mulheres deixam de ser elas mesmas. Quando existe uma mudança drástica de comportamentos, gostos, saída dos trabalhos, abandono da família, dos amigos, e você percebe que a pessoa fica completamente triste e desmotivada. Quando existem essas características e a pessoa está dentro, por exemplo, de um relacionamento, que ela pode estar vivendo relacionamentos tóxicos de uma série de, né, dentro do trabalho, enfim, vários setores. Quando ela está dentro de um relacionamento, ela começa com essas características, esses colapsos de comportamento, você pode perceber que ela está vivendo isso. Eu estou passando por isso com amigas, eu estou passando por isso com pessoas que eu atendo, estou passando por isso com pessoas na família. E nessa quarentena isso cresceu, né, Levi? Isso ficou muito mais forte, ficou muito mais claro, porque as pessoas elas foram obrigadas a estar se relacionando com mais frequência, a esbarrarem umas nas outras dentro de casa. Então as qualidades, os defeitos, os temperamentos, tudo acabou aflorando. Eu entendo de um relacionamento tóxico quando a pessoa ela deixa de ser ela mesma e quando ela deixa de gostar dela mesma. Thalita, é tão interessante você colocar isso e as pessoas vão percebendo características no dia a dia que podem ser apresentadas de diversas formas, né? Não tem uma receita, faça isso, identifique aquilo, mas são pequenas nuances que a gente consegue perceber nas nossas relações, né? Tem uma pesquisa que o Google Search ele apresentou das palavras mais pesquisadas nesse período de quarentena, nesse período de isolamento pessoal, que é divórcio. E essa palavra tem um motivo. Essa palavra tem um motivo, né? E aí nos leva a refletir por que isso aconteceu em maior instância quando voltou para o lar, quando voltou para o frente a frente, quando voltou para o pessoal. Essa é uma pergunta. E uma segunda pergunta é por que muitas pessoas não percebem que estão passando por situações assim e simplesmente carregam com a vida? O que você fala para mim, Pedro? Você está perguntando quando a pessoa está diretamente... Não percebe. Quando ela está vivendo isso e ela não... 99% dos casos a pessoa ela não percebe que ela está vivendo isso. Ela nem imagina que ela está passando por isso. Porque ela não quer. Ela não quer se dar conta. Por medo, né, de... Ai, prendi meu dedinho, só um minuto. Por medo de estar passando, né, por medo de ter que sair dessa relação, por culpa, né, dessa sensação de não ter feito dar certo, por causa de situações financeiras também, né, eu não vou sair daqui, só que esse não é o maior agravante, a questão do dinheiro é um plus, né, é só um a mais, então essa dependência emocional, ela é muito maior, ela não quer enxergar por conta da preguiça de iniciar e sair das relações, ela não quer enxergar porque ela já conviveu com isso em alguns outros momentos e para ela tá tudo certo, tá tudo bem.
Então, vem de várias questões, ela não está percebendo isso, vem de vários fatores, eu poderia ficar aqui falando horas, para ela realmente não estar presente com a relação dela. Porque tomar uma decisão dentro de um relacionamento, Levi, é muito difícil. Você se sentir pressionada, você se sentir acuada, você se sentir desmotivada dentro de uma relação, para muitas mulheres é normal. Você vivenciar isso dentro de uma relação é muito comum. Conversando esses dias com uma pessoa que está vivenciando isso, ela disse isso para mim, que a mãe disse para ela, olha, isso que você está vivendo é normal, casamento é assim mesmo. Então a pessoa ela segue acreditando dentro de um relacionamento que aquilo tem que ser uma luta. Só que ela não percebe que amor não dói, ela não percebe que amor não é violento e psicologicamente falando, ela não percebe que amor não causa traumas, ela não percebe que amor não desmotiva, ela não percebe que amor não faz você deixar de ser você. Ela embarca nisso acreditando que ela tem que ser uma mulher maravilha. Então, principalmente a mulher, ela está dentro da relação para ser mãe, porque a gente acreditou que a gente tem que fazer dar certo. Então ela não percebe, porque é tão natural da mulher, é tão natural da mulher cuidar, que quando ela olha para aquilo, ela fala, ok, é assim mesmo, um filho dá trabalho, por que o marido não vai ser danadinho? Então é muito, muito mais comum do que a gente pode perceber. Reformula a sua primeira pergunta, que agora eu falei disso e eu fugi do... Como isso ficou agora mais intenso? Essas pessoas já viviam isso e a rotina delas que, de certa forma, apagava essa intensidade, ou esse não relacionamento, é esse momento mesmo que está estimulando tudo isso? Sim. Ele está provocando, servindo de gatilhos? Como que você enxerga isso? Você não está errado não na pesquisa que você acabou de falar, porque a grande maioria das mulheres que eu atendo, elas estão dispostas a saírem das suas relações agora na quarentena. E não é só com o marido e mulher, não. A gente teve um aumento aí de procuras de casas e apartamentos de filhos, né? E esse descolamento de relação é muito comum. Só que sim, as pessoas provavelmente, na sua grande maioria, já estavam vivenciando isso antes e não estavam querendo ver. Para manter, né, a relação ali de pé, para manter as situações em pé, para não ter a obrigatoriedade de tomar a primeira decisão. Porque às vezes o relacionamento tá uma merda, mas o primeiro a desistir, ele é realmente mais fracassado. Então, na quarentena, a gente faz o quê? Né? A gente se tranca, cada um num cômodo. Então, ficou mais forte, porque a gente teve que se deparar diretamente com todas essas questões. E aí, como que a gente equilibra isso, já que depois de, sei lá, tanto tempo, a gente deu de cara com essas questões, com esses problemas. A gente deu de cara com um montante, esse é o problema, Levi. A gente não deu de cara com uma coisinha aqui e a gente resolveu, deu de cara com outra coisinha aqui e a gente resolveu. Não, a gente deu de cara com uma caixa de problemas, uma enxurrada de coisas. E quem não está disposto a olhar para isso, realmente vai sair dessa relação. Olha que interessante, você tocou num ponto que eu acredito que quem está nos assistindo nesse momento talvez tenha percebido isso. Não pode ser normal. E às vezes o normal que veio ao longo da família, que veio ao longo do aprendizado com os pais, com os irmãos, com todos os cuidadores, pode ser que tenha um contexto de normalidade nisso. Não é? Eu marquei aqui algumas frases, Thalita, dentro de algumas pesquisas que eu fiz, eu quero que você comente essas frases. Claro. A errada é você, não sou eu. Eu só faço isso porque eu te amo. Você tem sorte de estar comigo. E eu quero ver você terminar comigo. Essas frases são pistas. Como você enxerga isso? São sinais? Uau, são sinais claros. Porque um abusador, né, vamos chamar de abusador, ele procura as suas vítimas codependentes emocionais. Eles já procuram essas pessoas que já têm a autoestima baixa. Essas pessoas que já têm uma certa a proximidade com a relação materna dentro dos seus relacionamentos. Esse abusador, ele já procura uma pessoa sensível. Porque eu, por acaso, Thalita, não estou livre disso. Eu não estou livre de viver um relacionamento tóxico. Eu não vivo um relacionamento tóxico, mas eu não estou livre disso. Hoje, eu tenho
vamos colocar, autoridade para que se uma pessoa me dissesse isso, eu consiga lidar com isso. Fala, oi? Então, sim, essas frases, elas são sim indícios fortíssimos de um abusador, de uma pessoa que não trabalhou seus traumas na vida e que depositam toda essa expectativa, todos esses traumas, todas essas questões em cima da sua parceira ou do seu parceiro, que seja. Então, sim, quando ela fala a primeira frase para mim que você disse. Eu só faço isso porque eu te amo. A errada é você. Você tem sorte de estar comigo. E eu quero ver você terminar comigo. Essas pessoas, elas são tão boas manipuladoras, né? Elas manipulam tão perfeitamente bem uma situação que ela pode fazer a merda que for na vida dela, ela vai conseguir se livrar daquilo rapidamente, ela vai chegar num patamar altíssimo e você vai estar errada. Você vai ser o culpado nessa relação. E é muito comum, você vai ser a louca, né? Ela vai te dar o pico de erro aqui, de repente, ela vai fazer você se sentir muito bem, porque ela sabe que ela tá te perdendo. Quando você se sente muito, muito agradada, muito bem, muito elogiada, aí ela te dá uma rasteira, te bota no chão de novo e fala, tá vendo? Sem isso que eu te ofereço, sem esse pouquinho que eu te dou, você não vive. Você viu como eu consigo te desequilibrar? Eu te coloco no chão, eu te coloco lá em cima. Eu te coloco no chão, eu te coloco lá em cima. Sem contar, né, as questões de violência física, né? A gente está falando das emocionais, mas sem contar as violências físicas que... Eu estava até vendo uma reportagem de uma atriz, até coloquei o nome aqui, porque as pessoas falam que eu cito, mas eu esqueço o nome. Ai, meu Deus, cadê? Peraí. E ela fala assim, eu já vou falar o nome dela, e ela fala assim, que a psicóloga dela, ela estava passando por uma situação de um relacionamento abusivo, e a psicóloga dela disse para ela assim, você acha que você vive... Qual é a diferença de uma relação abusiva física ou emocional? Você acha que você vive de forma diferente de uma mulher que é violentada fisicamente, que é abusada fisicamente? Aí ela falou, claro que sim, é muito diferente. Nananana. Aí a psicóloga disse pra ela, claro que não, porque as mulheres que apanham, elas também acham que é só uma fase. Então, quando você está vivendo isso dentro do seu relacionamento psicológico, tóxico psicologicamente, você vai acreditar que é uma fase, que a pessoa ela é assim mesmo. Pode falar. E olha que interessante, você toca em vários pontos, vão saindo vários insights. Quando a gente fala de nível de toxicidade, talvez, isso não fica às vezes só no casal. Não. Isso amplia para a família. Se a gente pensa no ambiente tóxico na empresa, que também tem a ver, né? Chefes despreparados, gestores despreparados, eles de certa forma adoecem funcionários. Né? Então, são pessoas que estão machucadas, são fracas ou não conseguem olhar o funcionário com empatia, enfim. Que o ambiente também fica. Agora, a gente não pode esquecer que o ambiente é feito de pessoas. Aliás, Thalita, olha que interessante. À medida que eu fui refletindo sobre esse bate-papo, veio uma frase. Veio um pensamento que virou uma frase, e eu já coloquei ali na rede social para depois eu usar. O relacionamento mais tóxico é mais tóxico ainda se você o inspira e não percebe. Uau. O relacionamento é mais tóxico ainda se você o inspira e não percebe. E aí você tocou num ponto que talvez encaixe perfeito, que não é normal quando as pessoas talvez olhem de fora situações assim, mas o que é normal para um não é normal para o outro. O que um tolera não é tolerável para o outro. Sim. O que talvez uma família acredite como a mulher tem que se comportar assim, ou o homem tem que se comportar assim, tantas outras pessoas vão olhar para isso de forma diferente. Agora, saindo um pouco dessa normalidade, né? Eu quero aproveitar a sua qualidade e a sua forma de relacionar as coisas para a gente entrar em umas perguntas um pouco mais densas. Se no relacionamento a atitude do outro é fazer você passar vergonha na frente das pessoas, isso tem a ver com uma relação abusiva? Tem. Se no relacionamento
as minhas realizações são importantes e as suas pouco importa, tem quesitos de relação abusiva? Se você faz sentir a outra parte incapaz para você se sentir capaz, será que tem características abusivas nisso? Se você pressiona sexualmente para fazer as coisas que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer, tem características abusivas nisso? Se você proíbe amigos, se você proíbe família, se você proíbe cuidados pessoais, tem características abusivas nisso, Thalita? Fala um Uau! pouquinho sobre tudo isso. Não sei se eu vou lembrar de todas, mas com certeza. Essa questão de passar vergonha e essa questão de querer ver a pessoa sempre muito inferior tem muito a ver com a falta de segurança do outro, né? A pessoa, geralmente, o abusador ou a abusadora, ela carrega um histórico inseguro muito grande. E ela não quer ver, não pode ser alguma, a pessoa feliz. Eu estava vendo a reportagem do psicólogo Rosandro Klingen. Ele disse que uma pesquisa feita por ele mesmo, que é em média, não são todos os homens, tá? A maioria dos homens não torcem pelo sucesso das mulheres. Olha só a gravidade, porque ele carrega uma questão sociocultural machista de que ele tem que ser o provedor, de que ele tem que ser o cuidador, de que ele tem que ser o mais inteligente e que certas coisas, situações, assuntos e trabalhos não são para mulheres. Ou ao contrário, a mulher, que é abusadora nesse caso, ela não aceita a felicidade do homem fora da sua relação. Seja no passado ou no futuro. Tipo, você não pode ir para tal lugar e se sentir muito melhor do que quando você está comigo. A sua felicidade, ela depende 100% da minha presença. Quando você é feliz sem mim, eu me sinto muito mal. Então, não seja feliz sem a minha presença. E o homem, não seja bem-sucedida, não realize seus sonhos, não faça mais do que eu. Até realiza, mas não faça mais do que eu. Porque eu preciso, por uma questão sociocultural machista, ser o maioral, ser o grande. E isso vai muito de educação. Isso vai muito de terapia, de ter que fazer muita terapia. Para trabalhar isso numa pessoa é um processo muito longo e doloroso. É sim. Só que tem jeito, viu, gente? Tem jeito da gente não ser machista, tem jeito da gente não ser uma abusadora, tem jeito da gente trabalhar tudo isso entrando diretamente nos traumas, nas suas questões psicológicas, naquilo que você vivenciou e aprendeu na sua vida. Voltando àquilo que você disse sobre diminuir a pessoa na frente dos outros, é porque além dela se vangloriar com o seu fracasso, ela precisa provar para as outras pessoas o quanto você é grande dentro da sua relação e o quanto o outro depende de você dentro dessa relação. E eu vejo isso, Levi, muito. E que no fundo, né, Thalita, isso pode estar escondendo uma grande fraqueza. Nossa, e essa forma de proteção, insegurança, fraqueza, e aí até um pouco, né, para a gente ampliar dessa reflexão, o quanto isso vem ali dos cuidadores, o quanto isso vem dos pais, o quanto isso vem da base dessa pessoa. Uhum. Tem aquela máxima que eu só ofereço aquilo que eu tenho. Exato. Se eu não fui tratado com carinho, com amor, será que eu consigo prover carinho e amor? Uhum. Se o carinho relacionado para mim, no sentido de proteção, era apanhar, será que eu vou repetir esse padrão no sentido de ter que bater também? Mas eu acho que são padrões que, claro, a nossa mente não é literal, né? Não é linear, não é causa e efeito exata, mas sempre tem uma causa e essa causa pode estar bem escondidinha lá. E as terapias estão aí para nos ajudar a encarar. Uhum. Só que tem uma frase de Lacan que diz assim: cada um alcança a verdade que é capaz de suportar. Uhum. E o que isso quer dizer? Quer dizer que tem algumas verdades duras por trás de perguntas difíceis, por trás de momentos necessários de ruptura que nem todo mundo está preparado para atravessar. Uhum. E às vezes eu preciso me fortalecer, né, Thalita, para me permitir a dar um passo. É assim como qualquer área da vida. Para quem acompanha a Thalita no trabalho dela, para estar presente aqui ou para estar presente aqui, a gente teve que se preparar.
Muito. Para a gente conseguir ajudar pessoas, a gente tem que passar por várias formações, passar por terapia e ainda continuar fazendo terapia para conseguir estar bem, para ajudar pessoas. É uma espécie de fortalecimento, é uma forma da gente se fortalecer para conseguir realizar. Quando eu ainda não consigo fazer isso, e no meu olhar eu não consigo ainda lidar com isso, é porque talvez algo dentro de mim, alguma parte de mim ainda precisa ser trabalhada. Exato. Só que ainda volto para a questão que se apresenta. Qual que é a sua verdade? O que você aprendeu como verdade? Qual que é o nível de amor que você aceita? Qual que é o nível de carinho que você aceita? De que forma que tá bom para você? De que forma que não tá bom? E é aquela coisa, Nathalita, até tornar consciente tudo isso, esse inconsciente vai comandando. E o quanto a terapia não é importante nisso, né, Levi? Mas assim, o que mais acontece na terapia é trazer assuntos dessa ordem à tona e isso incomodar. E isso machucar. São verdades, são posturas, são condicionamentos que estão há muito tempo ali presos. Agora, qual mudança que você realmente atravessa sem passar por algum desconforto? Nenhuma. Sem passar por uma verdade. Qual é a verdade? Tem uma frase, Thalita, que eu esqueci o autor, mas depois eu cito e coloco aqui na rede social, que ela fala mais ou menos assim: não existe mérito nenhum em você se destruir para manter os outros inteiros. Nossa, perfeito. E qual que é o mérito de tudo isso, todo esse comportamento que vem passando de tempos em tempos da vida e que de repente você se sentiu como normal e o seu filho ou sua filha vai repetir isso, talvez como sendo normal? Olha o peso disso, né? Olha o peso disso. Tem um agravante também, né, Levi? Os filhos, né? Os filhos. Os filhos, a grande maioria das mulheres que eu atendo, eu falo que o filho é a desculpa, mas assim, é o top 10 da desculpas naquela, né? Desculpa dentro de um relacionamento abusivo. Eu deposito toda a razão de eu estar ali dentro do meu filho, dentro da criação do meu filho, dentro do que meu filho vai comer no dia seguinte. E não importa o que aconteça comigo, mas eu sobrevivo a essa relação porque o meu filho Então você tem que tirar dentro desse tratamento, tirar o seu filho de você para você se colocar numa posição de estar sozinha dentro disso para tomar decisões. Porque seu filho, uma hora ele vai sair disso, uma hora ele vai, né, viver a vida dele, uma hora ele vai tomar decisões. E aí entra a pessoa da relação. O que sobrou de você? Quem você é? Onde você estava? Quem é você quando você não é mãe? Então é uma pergunta muito que você deve se fazer todos os dias. Se você está vivendo isso dentro de um relacionamento abusivo, a tua razão de estar aí é um filho, quem é você quando você não é mãe? Para você conseguir ter força. Pode. Posso pegar carona? Claro. A gente está aqui mais ou menos com 20 pessoas acompanhando nesse momento. Acredito que a gente alcance mais pessoas. Se você está gostando do tom dessa live, da reflexão, compartilha, não deixa de compartilhar. Mas você quer fazer um exercício rápido comigo e com a Thalita? Coloca assim aqui. Coloca assim. Se você quer fazer um exercício de percepção de valor, de autoconhecimento, coloca assim aqui para a gente saber. Enquanto você me diz o seu sim, que você quer participar, eu quero fazer mais uma pergunta para a Thalita para a gente voltar depois para esse exercício. É só de homem para mulher ou você também tem contatos aí dentro da sua experiência, Thalita, de mulher para homem nessa questão de relacionamento abusivo? De a mulher ser a abusadora? Sim, eu tenho. E olha só que curioso isso. Não sei se com você é assim. Quem procura ajuda, geralmente, nesses casos, quem admite uma fragilidade é a mulher. Oi, tô louca na minha relação, tô maluca, me ajuda, por favor. O homem, geralmente, ele não procura. Se ele é um abusador, é muito raro. Pode ser que tenha, nunca vivi isso. Mas é muito raro ele procurar ajuda. E sim, existem as mulheres inseguras que tornam os relacionamentos com até um certo potencial, tornam um relacionamento uma loucura. Né? Geralmente, com 90% das situações é o ciúmes, né, Levi? Fazem com que o seu parceiro, a vontade delas é colocar o parceiro dentro desse pote e fechar com uma tampa. É a vontade delas.
Bom, para quem disse sim agora, eu quero 20 segundos da sua atenção. Faz o seguinte, pega a sua mão, olha para você, olha para sua mão e pensa em 5 pessoas importantes na sua vida. 5 pessoas. 5. Faltou dedo. Certo. Aí a pergunta, e eu quero que você seja honesto com a gente aqui agora, você vai colocar se sim ou se não de novo. Você se colocou aqui, nesses 5 dedos? Uau! Arrasou. Coloca aí, se você se colocou nesses 5 dedos. Eu vou me entregar, que eu não me coloquei. Ó, não me coloquei. Já me entreguei. E Thalita, Oi. a maioria é assim. Sim, tem A toda a razão. E eu faço esse exercício com o cliente todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. A cada 10, quantos acertam? Ninguém colocou não, gente. Estamos juntos, não coloquei também. Eu também, em algum momento, eu só aprendi porque eu não coloquei. Esse processo de aprendizado que é nosso, que é íntimo. Agora, como que eu consigo entender o amor se eu não nutro o amor? Se eu não olho para mim com gentileza, com atenção, com cuidado? Quando eu começo a entender que algo não está legal, eu tenho uma possibilidade de uma mudança. Mas toda mudança, ela começa internamente. Se você não se colocou com prioridade aqui, provavelmente você só está feliz quando seu marido está feliz. Você só está feliz quando seu filho está feliz. Você só está feliz quando tudo está feliz à sua volta. E no final das contas, você pode estar se destruindo para manter os outros inteiros. Uau! E como isso acontece? Faz muito sentido. Que reflexão boa para a gente poder olhar para o quanto a gente vem construindo felicidade nos outros, nas carreiras das outras pessoas, na vida das outras pessoas. E eu tenho uma pessoa que eu atendo e que largou tudo assim, e foi viver a relação com outra pessoa. E aí está construindo um patrimônio gigante para a profissão muito bacana da outra pessoa. Ela está mega infeliz, mas está construindo lá aquilo que ela precisa construir, está vivendo aquilo que ela precisa viver, e no final os resultados são todos para o outro. Nenhum resultado vai chegar nela. Ela vai fazer parte dos bastidores. E o pior de tudo isso é que a pessoa que ela está vivendo acredita que ela não faz... Olha essa frase, veja se faz sentido para vocês. Acredita que ela não faz mais do que a sua obrigação. De esposa, de mãe. Se você está ouvindo isso aí do seu marido, da sua esposa, enfim, você não faz mais que a sua obrigação, começa a avaliar e reavaliar. Primeiro, que você não deveria ter obrigações com ninguém. Você deveria ter obrigações com você, com seu amor próprio, com seu autocuidado, com tudo que você é. E já pegando um gancho, Levi, desculpa te atrapalhar, dos relacionamentos que você abordou, não só relacionamentos amorosos, mas também no trabalho, eu passei por vários. E um deles, vou encurtar a história, o meu chefe na época, eu trabalhava numa loja de doces, eu tinha 16 anos. O meu chefe precisava mandar uma pessoa embora. Ele se juntou com o sócio dele, fez uma brincadeira e fez um sorteio com todas nós para quem ele ia mandar embora. Mas ele fez um sorteio animado. Vamos lá! Vamos ver quem vai... Gente, vocês têm ideia do quanto isso traumatizou a todas que estavam ali? E ele mandou. A que foi sorteada foi a pessoa a ser demitida. Olha, você tem ideia do que isso pode fazer com alguém? Você tem ideia do que isso pode fazer com a cabecinha de alguém relacionado a trabalhos futuros? O quanto essa pessoa se sentiu inferior por ter sido demitida em um sorteio de trabalho? E quantas vezes isso não acontece dentro do nosso relacionamento, dentro da nossa família? Você está sentada com um monte de parente e você acredita que por ser seus parentes você tem que engolir um monte de coisa. Quantas vezes você sentou numa mesa com as pessoas da sua família que disseram assim: olá, faz nada da vida. Olá, a pessoa, aquela ali, ó, tá do jeito que tá, lá, desse jeito aí. O quanto você não é humilhado e você tá vivenciando isso todos os dias porque você acredita que por ser seus parentes você tem que carregar amor por eles. Tem ideia do quanto tóxico pode ser várias coisas, Levi? E o mais tóxico é você inalar sem perceber tudo isso.
E o que a gente está querendo provocar agora é a pontinha de consciência dentro de todo esse processo inconsciente. É esse que é o ponto. E em algum momento pode doer, viu, Thalita? Pode doer porque é algo que se apresenta, é algo que estava no escuro e que de certa forma ia levando com a vida e que fala, não, peraí. Mas aí inicia um processo de mudança. Primeiro porque você se permitiu olhar para você. E depois que você olha para você, durante muito tempo sem olhar para você, é comum você não entender o que fazer com você. Sim. Porque você não está acostumado a se acolher, a se cuidar, a se permitir, entender que você está bem para depois fazer com que os outros também fiquem bem, mas ninguém depende de você. Você tem uma relação ali onde tem cada ser humano posto dentro de uma constelação que tem que ter harmonia. Mas você não é responsável pela felicidade do seu filho, do seu marido, do seu genro, de ninguém. Uhum. E em quanto tempo você vem cuidando disso e deixando de cuidar em algo que está exposto aí dentro de você? Talvez essa ferida, talvez tudo isso que aos olhos dos outros estão parecendo normal. É porque... Então, acho que esse cuidado, esse autocuidado nasce, né, Thalita? Ele precisa Sim. acontecer em algum momento, né? Porque o relacionamento abusivo, gente, você não percebe assim de uma hora para outra, ele é gradual. Então ele vem devagarzinho. E não se iludam que uma pessoa, um abusador ou uma abusadora, ela é 100% agressiva. Um abusador ou uma abusadora pode falar baixinho, pode ser fofa, pode ser doce, pode ser incrivelmente gentil com você. E você não se dá conta. Só que personalidade, gente, personalidade de caráter, ele não acontece de vez em quando. Ai, de vez em quando a pessoa ela é assim. Ah, de vez em quando não. Prestem atenção nesses picos de humor que a pessoa se apresenta para você. Às vezes ela está demonstrando algo que ela sempre foi e está te dando só doses disso. Pequenas doses disso, doses, até que você consiga enxergar isso, já ficou insuportável, né, Levi? Já foi, já transbordou o copo. Thalita, eu quero agora refletir com você sobre uma saída, algumas saídas possíveis de situações assim, né? Quando a pessoa percebe algum comportamento, alguma situação, e também um paralelo entre entender se a pessoa é difícil ou abusadora. Eu acho que tem aí uma nuance e talvez seja muito sutil. Né? Talvez a gente não consiga aqui deixar tão claro isso, mas tem pessoas que são difíceis mesmo. Sim. Né? Que são chamadas de gênio forte, defender a posição, aquela coisa toda, né? E tem um abusador. Como que se enxerga isso? Quais as nuances que a gente pode perceber? Primeiro que a gente precisa imaginar que, a gente precisa compreender que o relacionamento ele vai ser desafiador. É claro que ele vai ser desafiador. Você está convivendo com uma pessoa que teve uma criação diferente, viveu uma vida culturalmente diferente, que aprendeu coisas diferentes, estudou, né, em escolas diferentes, viveu com pessoas diferentes, enfim. Você está vivendo com uma pessoa diferente, às vezes há muitos anos, às vezes há pouco tempo. Então você está aprendendo a lidar com uma religião diferente, com um time de futebol diferente, com uma posição no trabalho diferente, com uma opinião política diferente. Então, quando a pessoa, geralmente, ela vai contra aquilo que você acredita, é quando uma pessoa, para você, tem uma personalidade difícil. Quando você ouve muitos nãos dessa pessoa, quando a pessoa ela não vive literalmente para você, ou quando ela não diz sim o tempo todo, é porque é uma pessoa difícil pra caramba. Então a gente tem que prestar atenção nesses detalhes. Se a pessoa não tem opiniões diferentes da gente, que é muito comum, tá, gente? A pessoa, um relacionamento vai ter suas dificuldades, ele vai ter os seus momentos, os seus picos, né? Mas ele não precisa ser triste, ele não precisa te tirar de você, ele não precisa te maltratar. Um relacionamento não precisa te machucar e um relacionamento não precisa ser algo onde a gente tenha que se acostumar. Eu tenho que me acostumar com a pessoa. Se você tá falando isso, avalia, porque você nem tá gostando mais dessa pessoa. Porque a gente tem que viver com a pessoa para se divertir, para aprender, para se relacionar, para somar, para dividir coisas, para fazer projetos, mas a gente tem que ter muito claro isso, que quando a gente, por uma razão ou outra, se a gente vira
desfazer essa parceria, que a gente saiba sobreviver sem isso. Eu já até saí do assunto que tinha para falar, desculpa. Perfeito, e exatamente isso, é levar a pessoa a refletir sobre o que para ela faz sentido diante de tudo que se apresenta. A gente não está colocando aqui uma lista de receitas, faça isso, Sim. faça aquilo, não. Mas comportamentos que levam a gente a pensar que pode sim estar acontecendo algo nesse sentido. Thalita, eu acho que tem também uma coisa que é essa possibilidade da pessoa que estiver passando por isso, ela buscar esse fortalecimento, né? Uhum. Independente da área de desenvolvimento, seja na terapia, seja em qualquer uma delas, mas que é um convite para se olhar. Talvez que esse convite tenha sido anulado há algum tempo, né? Em detrimento do outro. Ou eu preciso que o outro esteja bem, e aí nesse momento, através do nosso bate-papo, você entendeu que a coisa é com você. A relação é com você. E você tocou num ponto que é assim, né? Será que se eu tivesse uma pessoa para me relacionar exatamente parecida comigo, eu conseguiria me relacionar bem com ela? Ou eu preciso realmente entender que tem opostos, esses opostos precisam se conversar, se aceitar, se entender e refletir sobre tudo isso. Mas eu acho que um ponto em comum em qualquer relacionamento, né, Thalita, se eu puder dizer alguma coisa, é a cumplicidade. Eu acho que a cumplicidade, né, de você entender que a partir do momento que você entendeu que você está numa relação, você não está sozinho. E Uau. a falta de comunicação, a falta de falar o que você está sentindo, de novo, Lacan, que não vira palavra, vira sintoma, e talvez essa angústia, essa mágoa, toda essa raiva que você está nutrindo, talvez venha sido carregado ao longo do tempo de tudo aquilo que você não disse. Agora, para sua mente, ela não entende o que você não disse, ela entende toda a expressão e o sentimento associado ao que você viveu. Uau. Que tal começar a ter esse encontro com você, com a sua vida, procurando as melhores formas de lidar com isso, com terapia, enfim, né? Mas não achar que isso é normal. Uhum. Eu acho que a pior da questão é que aí veio a mensagem, que eu vou falar de novo, né? Uhum. É você inspirar um relacionamento tóxico e achar que é normal. Uau. A partir do momento que você começou a inspirar e viu que não é normal, busque ajuda. Uhum. Né? Desenvolvimento, percepção, olhar para dentro. Autoconhecimento. Enfim, como você achar melhor. Conhecimento, desenvolver inteligência emocional, buscar suas crenças, enfim, tá tudo bem. O importante é que você se permita a olhar para dentro. Uhum. E aí você já vai estar dando um grande passo de todo esse padrão que acontecendo. É aquela frase, Thalita, né? Quando você se conhece, ninguém pode te dizer o que, como e quando fazer. Sensacional. Pessoal, tá fazendo sentido esse bate-papo? Eu quero saber se tem corações aí. Não custa pagar. Manda coraçãozinho pra gente. Coração. De estar aqui com vocês é justamente para levar a reflexão. A Thalita é uma pessoa super, super parceira, que quando a gente precisa, a gente conversa. Tá vindo gentilmente aqui expressar o conhecimento dela, né, de causa, por trabalhar com pessoas. Então, assim, nada disso é cobrado, não é nada disso. A nossa vontade é que você pegue um pouquinho disso, leve para você, leve para sua vida. E compartilhe essa live, faz ela chegar em mais lugares. Sabe aquela pessoa que você sabe que está passando por isso? Sabe que está passando assim? Faz de conta que você errou. Opa, foi. Fiz uma live para essa pessoa nesse momento. Né? E eu quero convidar também, Thalita, pedir para as pessoas agora bater um print da tela. Faz um print da tela, marca a gente se você gostou, compartilha essa live. Pode ser? Vamos fazer uma pose pro print? Vamos Pose lá. pro print. Vamos lá. 1, 2, 3. Bate o print, marca a gente, faz se curtiu a live, manda para as mais pessoas. Vamos lá. Eu tirei Muito o meu. Bom. Levi, quero só deixar um recado para você, mulher, que está vivendo isso. Ok, a gente já falou você, mulher, que está vivendo isso, ou homem, né, que esteja acompanhando isso, que está vivendo isso. Ou você, mulher, que está sendo abusadora, ou você, homem, que esteja abusando, né? Vamos parar para analisar. Mas eu quero deixar um recado para a mulher aqui que conhece outra mulher que está vivendo isso. A gente sabe que nessa quarentena existiu um número, né, pela Polícia Militar, um avanço de agressões físicas e psicológicas nessa quarentena. Se você conhece essa mulher que está passando por isso, por favor,
tá? Não coloca aquela frase de briga entre marido e mulher, não se mete a colher, não mete a colher, né? Seja uma ponte de equilíbrio para essa pessoa. Fale para essa pessoa que você tá aqui. Ó, eu tô aqui. Quando você precisar, porque geralmente quem tá passando por um processo de abuso, Levi, não gosta de tocar no assunto. Não gosta de perturbar as pessoas. Porque quando ela chegar no pico onde o abusador tá elogiando e agradando, ela vai querer demonstrar amor por ele. Só que quando ela tá ali na merda, exato, até a família não sabe. Então, se você sabe, você teve essa oportunidade de conversar com essa pessoa sobre isso, deixa ela tranquila no sentido de, ó, você tem um ombro aqui, você tem alguém, tá? Quando você precisar sair correndo, e eu falo para uma pessoa que vive isso e tá muito próxima a mim, eu falo, lá em São Paulo tem um quarto para você. O dia que você quiser, você bate lá na casa da minha mãe, que é minha casa também, e você tem para onde ir, sim, vá para lá. Então eu deixo ela muito tranquila, é isso que você deveria fazer, e não dizer assim, ó, gosta de apanhar, gosta de viver isso, gosta de passar por isso. Ninguém gosta. Você também está sujeito a viver isso na sua vida um dia. No fundo está sofrendo e ainda não tem força de lidar com isso. Talvez esse suporte que você está dando seja a pitadinha de força que ela precisa para realmente sair desse padrão. Não é mesmo, Thalita? É isso mesmo, Levi. Pessoal, gostaram? Fez sentido? Tem um tempinho para perguntas? Olha, a gente tem aqui mais 10 minutinhos de live. Se tiver alguma pergunta, já de antemão, conheçam aí o trabalho. A Andréia tinha deixado, mas o meu touch, Levi, ele nas lives, o meu touch trava. E eu não consigo... A Andréia tinha deixado, eu não consigo subir nem... Não sei o que acontece com o meu touch. Andréia, se você fez uma pergunta e ainda está com a gente, manda, vamos aproveitar no bom sentido da Thalita aqui, com toda a reflexão que ela está trazendo. Legal essa reflexão, será que eu conseguiria conviver comigo? A Natália perguntando. Instituto, hello, verdade, já vivi isso, as pessoas comentando. Ele Correia sutil. São realmente questões bem sutis. Para mim faz muito sentido, graças a Deus, o pessoal concordando. É bastante comentário, eu acho que ficou bem lá para cima. Bem lá para cima. É possível que a vítima de um abusador se torne abusadora? Também, nossa, muito possível. Eu achei aqui em algum lugar, mas aí travou de novo. Não sei quem foi, eu vi em algum lugar aqui. É possível que a vítima de um abusador, aí travou na tela, de um abusador se torne abusadora também? Sim, por uma situação muito simples, por um motivo muito simples. Porque ela aprende que essa é a forma de amar. Então, sim, pode ser que ela se torne abusadora. E olha que estranho isso, né? Se a gente falar sobre isso para quem não está vivendo, no fundo, ela talvez apanhava com o sentido de amor, ou a repreensão, ou a vergonha era sentido de proteção, e como aquilo ficou representado para ela, pode ser que ela transfira isso para as outras relações dela. Com certeza. Tem um documentário, Thalita, que eu acho que você já assistiu, ele fala sobre abuso sexual, mas com crianças, chama o caso da Beth Thomas. Nossa, não vi. Esse caso? Não vi. A Andréia mandou a pergunta, não vi. Coloca ali o como chama? Fala exatamente como o caso da Beth Thomas. O documentário da Beth Thomas. Tá. Ela foi abusada enquanto era criança, ela e o irmão. Depois ela recebeu uma nova família para cuidar. E aí ela começava a fazer isso com o irmão. Ela começava a machucar o irmão. Ela começava a se auto-tocar, isso. E ela passou por um trabalho de terapia intenso e forte. Hoje ela é uma mulher conceituada, ela dá palestras, ela ajuda crianças que são vítimas de maus tratos, de abuso sexual, né? Uhum. E fantástico, se você gosta desse tipo de reflexão, conhecimento, busca esse documentário que faz todo sentido. Eu já vi, ela foi considerada possuída, né? Ela tem uma carinha brava, assim, de criança má, machucava o irmão, queria arrancar o pipi do irmão. Ó, elas deixaram as perguntas mais, eu não consigo. Se quiser ver aí, Levi. Vamos lá. É possível, essa você falou, né? É possível que a vítima de um abusador que a gente está refletindo
A coach de Cerqueira, amei, valeu. Pena que cheguei tarde, não tem problema, vai ficar gravadinha lá para você assistir de novo. Sobre desistir de ajudar pessoas que vão e voltam em relacionamentos e uma das partes se sabota de novo. Qual a dica? Sobre desistir de ajudar pessoas que vão e voltam em relacionamentos e uma das partes se sabota de novo. Qual a dica? É a Andréia dizendo. Você está falando no caso de vivenciar um casal passando por isso? Será que é isso, Levi? Eu acho que é isso. Sobre desistir de ajudar, ou seja, de pessoas, permitir uma nova chance, né? Isso, ir e voltar, mas depois acontecer de novo, sabotar. Qualquer dica para isso. Uma das características principais de uma pessoa que está num relacionamento abusivo é ela acreditar que a pessoa vai mudar. Então, não vai acreditar que uma pessoa vai sair disso e nunca mais vai voltar. Ela vai ter ainda esperança de que provavelmente o abusador vá atrás dela e ele se transforme de um dia para a noite. Então é aquilo que eu falei, sempre estar na disposição de ser um ombro amigo, mas até que ponto isso é leve para você, né? Isso tem que ser leve para você. Não é para você entrar dentro da relação de ninguém e querer transformar a relação de ninguém, porque você não vai conseguir fazer isso. É você ser um apoio, né, para essa pessoa e fazer com que ela perceba aos poucos aquilo que ela está vivenciando. Mostrar para ela o que é uma relação saudável, aos pouquinhos, né? Dar esse equilíbrio, né? Para ela perceber. Porque ela vai voltar nesse relacionamento, Levi, não vai ter como. Eu já passei por isso, né? De ficar nessa ida e vinda de relacionamentos abusivos, achando que a pessoa um dia vai acordar milagrosamente, vai olhar para mim e falar, eu mudei. Mas quando a gente não muda a gente mesma, a gente não muda nada e nem ninguém, infelizmente. Thalita, vamos fazer assim, mais duas perguntinhas, aí o que vier a mais a gente manda para você. Tudo bem? Pode ser? Fica à vontade. As pessoas que ainda quiserem conhecer. Aliás, quer conhecer o trabalho da Thalita? Vai lá, @missão de duas, fantástico, trabalho sensacional. Tem várias coisas bacanas. Eu, se fosse você, já segui agora. Então, mais duas perguntas. Depois das que não forem respondidas aqui, manda para a gente ou manda para um dos... Eu encaminho para ela. Se for para ela, se eu puder ajudar também, eu vou ajudar. A Andressa Soares. Como ajudar a resgatar a autoestima de quem está em um relacionamento tóxico e não consegue sair? Bom, a autoestima, né, dentro de um relacionamento tóxico, tem que perceber se você já tinha autoestima baixa ou se você foi diminuindo isso dentro desse relacionamento. É claro que se você já tinha, você vai diminuir muito mais, né? Mas para você fazer o resgate disso, é muito importante terapia. É 100% terapia. É 99% terapia. O 1% é autoconhecimento, é você desbravar as suas habilidades, você reconhecer aquilo que você gostava de fazer antes de estar nessa relação. Quem era a fulana? Quem era a Dona Maria antes desse cara? Quem era a Dona Maria antes desse cara? Porque existiu uma pessoa antes dessa pessoa aparecer na sua vida. Existiu um ser humano aí. E esse ser humano, ele não tinha nada a ver com esse homem que apareceu. Essa mulher, ela era uma mulher diferente quando ele apareceu. E como ela era? Você gostava do que ela era? Você gostava das coisas que ela fazia? Como que você pode se aproximar disso que você fazia antes desse seu relacionamento? Vai procurando devagarzinho formas de se encontrar com você mesma. De repente você gostava de desenhar, volte a fazer um desenho ou outro. Se a pessoa realmente for muito abusadora, ela vai odiar o seu processo de voltar atrás do que você era. Ela vai tentar diminuir você no que você está fazendo, então já fique esperta. Que ela vai dizer que se você desenha, ela vai dizer que seu desenho é uma bosta. Se você arruma cabelo, ela vai dizer que você faz muito mal o que você faz. Então esteja com alguém que goste do que você é. É o primeiro passo que você tem que perceber. E se ela quer te diminuir, é porque de alguma forma ela quer se sentir maior. Nossa, muito. É isso que a Thalita quer dizer. Olha lá, o Vini Work. Isso foi retratado no filme Livro A Cabana, de abusado se tornar abusador. Fátima Araújo Coach, que não me procura esse caso. Fátima, depois eu vou postar o documentário aqui no meu Instagram. Segue que você vai saber. Andréa Camargo, energia, sim. Obrigado, Andréa, pelo bate-papo. Conheço pessoa que se anulou, fez o que o marido impõe, para não haver desentendimento. Muito legal, gente. Se puder, fala mais depois sobre
barras Thalita, por favor. Thalita, fantástica, pessoal. Tem lives só sobre isso. Eu, se fosse você, segue lá e com certeza você vai se apaixonar. Thalita. Oi. Faz um fechamento para aquelas pessoas que talvez passaram por aqui rapidinho, que pegou alguma informação, vai usar, não vai usar? O que você tem para dizer para essas pessoas para fechar esse tema que a gente trouxe aqui hoje, relacionamentos tóxicos? O que seu coração quer dizer agora? O meu coração diz que vou falar de relacionamentos amorosos, que a grande maioria provavelmente deve estar vivendo, ou viveu, ou já vai viver um dia, Deus me livre, né? Um relacionamento, para ele ser construtivo, como o Levi falou, ele tem que existir uma parceria muito grande e muito forte. A pessoa que está com você, ela precisa gostar do que você é e do que você faz. E você precisa gostar e respeitar o que ela é e o que ela faz. Não adianta nada você levantar uma bandeira, ou feminista, ou qualquer coisa do tipo, e querer liberdade dentro do seu relacionamento se você não dá essa liberdade para a pessoa. Não adianta nada você estudar anos e anos e anos para uma coisa que você gosta, e quando você entrar dentro de uma relação, você ser coagida a deixar de fazer aquilo que você gosta de fazer. No relacionamento, nós não temos que salvar a outra pessoa de nada. Nós não somos mães de ninguém. Ninguém vai morrer se a gente, de repente, sair de uma relação. O seu filho, ele vai sobreviver se você desistir de um casamento. Você vai conseguir ficar sozinha. Porque disseram pra gente que a gente não poderia ser sozinha, que a gente teria que fazer dar certo, a gente teria que suportar as relações de acordo de forma que ela seja, da forma que ela seja. Se você está suportando alguma coisa, todos os dias você não está vivendo uma relação. Você está vivendo um abuso. E uma hora isso vai ficar tão grave para você, uma hora isso vai ficar tão sério que vai demorar muito tempo para você conseguir voltar para o que você era antes. Então, se você está passando por isso agora, procure ajuda. Aos pouquinhos, não estou dizendo que você vai conseguir desvencilhar do que você está vivendo de uma hora para outra. Aos pouquinhos, você vai voltar a ser o que você era e você vai ter coragem e força para sair disso. Porque você não é menor, você não é uma perdedora se você está num relacionamento abusivo. Você está vivenciando isso e uma hora você vai conseguir sair disso, só que você precisa estar preparada para se frustrar, estar preparada para passar pelo luto, né, Levi? É isso que eu queria dizer para vocês. Sejam fortes e procurem a gente, que a gente está disposto a ajudar. Sensacional, gente. Corações, vai. Muitos corações subindo aí para Thalita. Sigam ela. É uma pessoa que tem muito a contribuir, contribui muito no dia a dia, vai ter uma carreira fantástica. Amém. Thalita, Deus abençoe você, sua vida, tudo que você faz. Parabéns por tudo, parabéns pela entrega em tudo que você apresenta. Obrigado pela parceria, obrigado por aceitar o convite, tá bom? E seja sempre bem-vinda. Sempre bem-vinda, precisando, me chama também. Eu quero, junto com você, ajudar pessoas a olharem para aquilo que, de repente, não estão olhando nesse momento, porque não estão fortes o suficiente para olhar para tudo isso. Gratidão, Levi! Obrigada, gente! Gratidão, Levi! Sou fã do Levi. Quem aqui me segue, siga o Levi também, que ele só tem a contribuir com o planeta, com o universo, é um grande homem. Eu sou muito, muito sua fã e estou muito grata de estar aqui mais uma vez. Quero finalizar esse bate-papo com esse minuto que a gente tem, com uma frase de uma escritora aforista lá de Porto Alegre, chama Marta Medeiros, que diz assim: crescer. Crescer custa, demora, muitas vezes esfola, mas compensa. É uma vitória secreta com poucas ou nenhuma testemunha, mas na maioria das vezes o pior adversário somos nós mesmos. Pare, reflita, entenda. 1 minuto para frente já é futuro, 1 minuto para trás já foi passado, o presente está aí na sua frente para você fazer realmente o que vale a pena, o que faz sentido, como diz a Thalita, o que é leve para você. Então, não esconda o seu grupo. Thalita, muito obrigado para você. Eba. Valeu pelo bate-papo, valeu pela força. Pessoal, muito obrigado, viu, pela participação aqui. Compartilhe essa live, faça ela chegar até mais lugares, conheçam o trabalho da Thalita, depois sigam nas redes sociais de Deus também, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, gente. Tchau, Levi. Obrigada.
Tchau.